Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse talk show de todas as quartas-feiras que estamos fazendo aqui no Estúdio Mega. E hoje eu trouxe um convidado mega especial para mim, por mim, né? Porque esse é um amigo de infância que já estudamos juntos. O cara tem uma jornada e uma carreira que é difícil até de falar aqui. Então, foi escritor, jornalista, é médico, tem um dos melhores cafés que eu já provei e aprovo. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês conhecerem Everton Lagares. Prazerzaço, meu brother. Tá nervoso para falar comigo. Ao vivo é diferente. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com você e sempre bater esse papo, né? Cara, que é um prazer inenarrável ter você aqui, trazendo aí sua mais nova desenvolvimento, né? A gente vai bater um papo aqui sobre toda a sua jornada, mas essa aqui é uma das que eu aprovo o sabor aí diariamente aqui do nosso Café Carmesi. E eu queria começar por ele. Show de bola. De onde que surgiu a ideia do Café Carmesi? Cara, o Café Carmesi, ele surge de um problema. Ele não nasceu para ser uma marca, né? Ele nasceu para ser a resolução de um problema dentro de casa. A família do meu pai era produtora de café, separou da minha mãe muito cedo. Então eu tinha um conflito em relação ao café e eu decidi que o café ia ser um ambiente, um assunto de paz para mim. No meio da graduação de medicina, eu decidi comprar um maquinário e começar a fazer o café da gente mesmo, né? Então começou sem pretensão, mas começou com marca, com propósito. E aos poucos a gente foi ajustando, aproximando familiares, melhorando o assunto dos dois lados mesmo da família. E hoje a gente consegue a gente pode falar hoje que é uma empresa, mas que superou todas as necessidades de ajuste emocional, né? Ele surge por uma fragilidade e essa fragilidade é corrigida e aí a gente toca o barco e desenvolve agora como empresa, como produto muito bem definido. Show. E então é uma marca familiar, vamos dizer assim. A marca é familiar, a produção é toda familiar, né? Mas a gente criou tudo do completo zero. Uhum. E como é que funciona essa questão de trabalhar com a família? Todo mundo critica, né? Quando fala assim, você contrata primo, a sua mãe, sua avó, mas a indústria, ela tem outros profissionais envolvidos. Mas essa aproximação de família é também um ponto em que me permite estar com meus familiares. Então a gente está passando por um processo agora que ela está revestida, né, de uma capa industrial em que a gente fez o teste de DISC de todo mundo, a gente fez avaliação psicológica com todo mundo, realocou pessoas, porque não é porque é familiar que está indo, né, mas se cada um assume uma responsabilidade, as coisas tendem a avançar. Não são todos os parentes, não são todos os familiares, mas na medida que a gente precisa e encaixa, a gente acabou fazendo isso. Então hoje a gente tem tios, minha mãe, minha avó, um primo, que acaba trabalhando com a gente, mas hoje eles fazem mais do que eu já. Então ela revestiu nesse aspecto industrial e assim ela vai avançando. Show de bola. Eu vou chegar daqui a pouco na medicina, mas a gente precisa fazer uma ponte ainda ali. E a medicina veio mais recentemente. Sim. Mas como que você consegue hoje em dia lidar com essa multitarefa aí? É médico, tem uma empresa familiar? Você acha importante essa profissionalização dentro da empresa familiar? E como que os seus familiares eles lidam, né? Estão lidando com essa profissionalização? Igual você falou, estou fazendo método DISC para todo mundo, realocando cada um aonde tem uma chance maior de sucesso. Sim. Não tem como uma empresa sobreviver sem a padronização, sem protocolo, sem programa operacional, né, o que é o POP. Então, para mim é tudo muito novo, porque eu sou empresário há pouco tempo, mas eu sempre fiz muita coisa. Então é por isso que eu acabo tendo mais do que uma graduação, áreas que se completam, mas o aspecto da indústria, sem padronização, sem profissionalização, sem características próprias das pessoas, ela não vai para frente. E eu demorei a entender isso, porque uma situação até que é ruim no meu caso, é que eu sempre quis fazer muito. Então eu sempre fui muito do operacional. E é uma dificuldade para quem é do operacional confiar
o seu trabalho na mão de outra pessoa, porque você vai ver uma falha ou outra, mas o empresário precisa ir vendo que para desenvolver outras áreas você confia e tudo vai se ajeitando. Então abrir mão um pouquinho foi mais difícil para mim do que para minha família. Eles estavam sedentos, né, minha tia, minha mãe, todo mundo estava envolvido, sedentos de fazer mais coisas, porque viam que esse era um programa nosso, uma operação nossa, e eu demorei demais. Até que agora em 2025 eu falei, olha, eu estou atrapalhando a empresa e a gente precisa modificar. Então realocou todo mundo, inclusive eu. Então eu já não mexo mais com a produção, eu já não mexo mais com venda, parte administrativa, e isso estava atrapalhando a empresa. Profissionalizar inclui também o pensamento de que eu preciso abrir mão para que as coisas possam se desenvolver, né? Show de bola. Apesar de você falar que é empresário, empreendedor há pouco tempo, mas você já tem uma visão muito amadurecida do que é ser empresário e do que isso precisa gerar para ter sucesso. Então, de onde que vem essa... Eu me considero um negociante, eu não sou um vendedor, né? Eu brinco que eu sou um negociante. E um negociante conta histórias, sonha, e a parte da escrita ajuda nisso, porque eu sempre comecei os meus trabalhos pelo título. Então, a parte empresarial, ela começou muito bem estruturada, eu acho, por conta disso também. Sei negociar, eu procuro bons produtos, boas ideias, não entro em qualquer coisa, não consigo vender qualquer tipo de produto. Então, eu crio um universo todo antes de desenvolver ele no dia a dia. E ser empresário é também ter essa parte burocrática. Aí eu fui procurar profissionalização mesmo estando no curso de medicina, aí vai buscar apoio, consultoria e apanhar como qualquer outro empreendedor. Mas eu acho que esse meu universo mesmo de negociante, de contador de história, me ajudou nesse ponto. E você acha que isso veio há muito tempo? Da onde que vem isso? Porque, por exemplo, na época de ensino médio, não sei, não via muito essa sua parte. Eu via muito a parte do Everton criativo, que escrevia bem pra caramba, enfim. A gente tinha, sei lá, o trabalho que a gente fez no CTN da célula, aquilo era um produto que a gente criou do zero. A gente fez com gelatina e biscuit. E os vídeos que a gente fazia lá já no ensino médio, usando o Movie Maker, isso era um pensamento de criação de produto. Eu é que não conseguia dar nome porque eu pensava que tinha a versão à venda. Eu deixei de fazer outros cursos porque eu achava, não quero vender nada. Então eu precisei apanhar nessa parte mais administrativa, mas essa criatividade sempre esteve comigo. Não tô me gabando que eu sou criativo, mas ela sempre esteve comigo. Essa questão da oratória, que a gente acabava apresentando os trabalhos, a gente não tinha muita vergonha de fazer ali os trabalhos, contar piada no meio da aula. Então esse lado ajuda o empreendedor, mas tem uma outra parte que muita gente acha que é só vender um bom produto e esquece da parte burocrática administrativa. Foi o que eu tentei buscar, mas isso foi caminhando junto. Eu tinha um pensamento que eu não acreditava que eu poderia vender nada. Eu não conseguiria pôr preço. Tem uma dificuldade que eu ainda luto em relação à precificação, mas o comércio não é feito só de venda. Venda de produto, venda na troca, o caixa, ela é feita nessa construção. Então, parcelas dessa história me acompanham há muito tempo, mas tem outras que eu apanho todo dia e a gente trabalha todos os dias para ir melhorando, para a empresa sobreviver. Show. E, por exemplo, o teu DISC, ele é mais pro lado dominante? Como é que é? Na minha avaliação, é até engraçado falar assim, né? Porque como eu sempre fui do operacional, um pouco por um problema meu de duvidar de quem estivesse do meu lado, acreditando que assim, se eu planejei muito tempo, tem muito detalhe na minha cabeça. Eu tinha feito o neuropsicológico e minha memória lá é P95. Ou seja, na curva lá eu tenho um poder de construção e de remontagem de histórias, enfim, de detalhes muito grande. Então, quando eu criava ou quando eu estruturava qualquer tipo de produto, na hora de colocar em prática, eu entendi então que não é porque eu não confiava na pessoa, é porque a minha comunicação estava irregular. Eu não conseguia passar tudo que eu precisava. E aí eu fiz também o meu disco e viu lá que estava assim, era um dominante influente, mas que estava desalinhado. Porque como eu queria fazer muita operação, eu estava deixando, como que é o nome quando eles falam? Que é o
É é o desbalanceado. atualizado, tem um outro nome lá, né? Aham. Que aí era o Ah, dominante, sim. que aí ele tem um outro nome, que agora fugiu. Então, a minha característica mais nata seria dominante e influente, mas que ele não estava assim, estava conforme, se não me Aham. engano. Então, não tinha. Aí era por isso que eu estava me estressando mais. Então, você vai trabalhando esses lados psicológicos. É o dominante e influente que então estou aqui num processo de criação, de organização, um CEO de crescimento, mas eu estava querendo corrigir a operação porque eu pensei nela antes. Uhum. Peraí, qual é o problema que está acontecendo? É porque eu não confio, como eu acreditava que era, ou é porque eu estou com falha na comunicação de ensinar quem quer que seja? Pode ser minha mãe, Uhum. pode ser, sei lá, meu primo que está lá cuidando da produção agora. Então, até isso foi interessante para corrigir, porque eu tenho uma característica que estava subutilizada e eu estava me esforçando demais para fazer outras situações que estavam fugindo. Então, nesses últimos 6 meses, foi um trabalho árduo para ir realocando mesmo isso tudo. Aí agora eu posso voltar mais nessa parte criativa, nessa construção, no planejamento a longo prazo e deixar as outras características que seriam ajustadas para cada um ter a sua função, né? Eu sempre achei que, olhando você assim, eu sempre achava que você tinha um influente muito alto, né? E, de fato, essa questão que você falou, não... você acha que é inato, por exemplo, do comunicador, do médico, fazendo um contraponto aqui, até com os médicos que eu atendo na mentoria, é que o médico ele tem aquela sensação de que ele é o executor muito bem treinado para aquilo, estudou muito para aquilo, e às vezes é hiper qualificado naquele negócio, e ali acaba que por isso que ele não confia tanto em outras pessoas executando, porque ele se desenvolveu muito nessa técnica. Você acha que isso já é do comportamento ou isso pode ser treinável? Como é que funciona isso para você? O médico é uma situação engraçada, né? Porque ele tem uma situação de uma carreira de competitividade. Então ele olha para os pares e pensa assim: eu competi, isso não de forma natural, é mais imaginária. Competir para entrar, competir para me formar, competir para ser especialista. Então ele quer ser o cara da operacional. Acha injusto que alguém gerencie isso, porque é dinheiro que não está na mão dele. Então ele tem essa dificuldade que é treinada. Essa dificuldade que é, a gente não é treinado na parte administrativa, a gente não é treinado na parte de marketing, então a gente sabe se vender menos do que fazer as situações muito bem pontuadas, que são os especialistas. Então, pode ser esse aspecto de um disque que está cansando o médico. Ele é do operacional, mas ele está perdendo a oportunidade de ser esse influente especialista querendo resolver situações que você conseguiria alocar profissionais que têm essa características mais administrativa, mais pensadora, mais de planejamento, né? Uhum. Então, é difícil falar como uma característica geral, porque tem médico de todos os perfis. Vai ter o médico que vai ser bom para operar, mas vai ser melhor para gerenciar. Então, mas no geral, a faculdade te ensina a ser esse cara do operacional para você resolver tudo. Então, pode ter muito disque aí desregulado no mercado. Show de bola, show de bola. E é engraçado que você fala que tinha um problema na comunicação e você veio da comunicação, né? Você é jornalista com a Eu fiz jornalismo primeiro. primeira formação. Sim. E como é que foi essa transição aí do jornalismo para a medicina? Eu queria continuar estudando. Eu fiz jornalismo, fiz numa faculdade particular. Eu não queria trabalhar como assessor de imprensa mais, mas eu queria continuar estudando, talvez fazer um mestrado, sei lá, ser boêmio, escrever para as colunas de final de semana, escrever sobre algum time, beber cerveja, dormir de dia, né? Mas não deu certo. E aí eu continuei estudando, até fui para a UNB, comecei a fazer letras espanhol. E aí apareceu como uma oportunidade. Eu trato como uma oportunidade que eu abracei, né? Fazer o Enem para ESCS. Então não foi algo planejado, porque na minha infância não dava para planejar ser médico. Não tinha como sonhar na nossa infância. Por mais que a gente quisesse, mas quem que a gente conhece que falava assim que ia ser médico e foi? Era a mesma ideia do queria ser jogador de futebol, nenhum foi, aqueles perna de pau, né? Que eles davam com a gente. Então não tinha esse sonho da medicina, mas eu abracei como possibilidade. A transição foi fácil, eu queria continuar estudando, mas um outro aspecto que eu não tinha base nenhuma assim, das ciências biológicas, né? Eu carreguei as ciências humanas, carrego a parte de comunicação,
apanhei no que tinha que apanhar até sair, mas a transição, ela, quando é abraçada como uma oportunidade, você não tem que ficar dosando escolha, não. Você abraça e segue, né? Show, show de bola. E você já tinha essa visão de complementar, por exemplo, o jornalismo que chegou um certo momento que você falou, não, já não é, isso aqui já não é mais o que eu imaginava, não era o que eu queria. À época você até escreveu, né? Escreveu alguns livros e essa oportunidade que você fala, ela veio nesse meio termo, ela veio mais como uma sensação de, aqui já deu para mim, então estou vendo como oportunidade a medicina, e aí eu vou abraçar, ou foi algo que complementou? Não, eu estou aqui na carreira, estou escrevendo, estou fazendo aqui, mas de fato surgiu uma mega oportunidade que eu vou abraçar, que é algo bem assim... É fora da caixinha, né? Porque quando não fica nesse aspecto, não é para parecer que foi por sorte ou por acaso. Eu já vinha fazendo o Enem, então nesse caso eu já estava planejando continuar a estudar. No jornalismo, para mim não seria suficiente apenas ser jornalista. E no meio do curso, quando eu fui para o Projeto Rondon, eu descobri muito, entre aspas também, né? Eu estou fazendo as aspas aqui porque não é pisando em ovos, é para tentar chegar num termo que melhor se adeque, mas eu descobri que eu gostava de escrever. Mas eu não descobri por acaso, a gente no 18 escrevia, a gente escrevia os livrinhos, então reacendeu paixões. No Projeto Rondon, eu fui repórter de texto em 2012. E aí eu percebi que daria para voltar a escrever, mas que a minha base ainda estava ruim. Então eu queria continuar estudando. Pensei em estatística, acabei indo para letras, até para estudar uma segunda língua, e aqui a gente muito influenciado pela cultura hispânica, né? Então fui fazer letras em espanhol. E no meio do caminho eu estava fazendo o Enem. E aí eu fiz mais um ano e quando a ESCS abriu para o Enem, ela nem era essa prova. Então é uma oportunidade que eu abracei, não é porque assim, foi por acaso, caiu no meu colo. Eu não deixei de fazer o Enem porque eu estava fazendo uma faculdade. Sim. Eu estava buscando alguma coisa, alguma mudança, né? Então, quando apareceu a medicina, eu já estava estudando e entendi que seria uma grande oportunidade de mudar, não de patamar, porque eu não acredito que seja assim, patamar de profissão, mas de mudar o rumo daquilo que eu estava construindo como estudo. Porque um curso longo, que abriria muitas possibilidades, tem uma situação de emprego mesmo, que é diferente de outras graduações, né? Então, eu entendi que seria essa oportunidade de seguir me capacitando. Mas não porque eu fui por acaso, né? Não, nada vem por acaso. Crescimento nenhum vem por acaso. É algo que eu tenho como concepção, né? Você estava no lugar, aquele velho esquema, né? Você estava no lugar certo na hora certa, porque você se colocou ali, né? Eu não tinha, eu fui fazer, eu já era graduado, estava na UNB, que eu acho incrível, e segui fazendo o Enem, né? Eu fiz o Enem, fui para a UNB e fiz no ano seguinte e fui para a ESCS. Foi o segundo ano que ela fez, mas não foi por acaso. As pessoas acham que, por acaso, você trata como se fosse sorte. Não, eu estava estudando, estava buscando essa possibilidade e acreditei que seria melhor do que fazer o mestrado. Naquela época, eu terminar a graduação em letras. E eu acho que funcionou nesse caminho, né? Funcionou. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é: quando a sorte me encontrar, ela vai me encontrar trabalhando, né? Então, de fato, por exemplo, as oportunidades que foram criadas na minha vida ao longo da minha jornada como empresário, elas se deram exatamente porque eu estava ali fazendo... E as pessoas têm um negócio de te perguntar se agora você se encontrou. Eu não estava perdido, né? Eu não estava à toa, eu tô caminhando. Sim. Eu não estava assim, indo para um lado e fui para o outro. Eu estou numa jornada. Eu, no máximo, posso ter trocado de roupa, sei lá, né? Eu não estava perdido. Eu não estou fazendo as coisas porque eu não sei o que eu quero. Eu não fiz jornalismo, fui fazer letras e vim fazer medicina porque eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero e eu estou fazendo, né? Mas as pessoas têm isso de, eu vou ter que trocar de carreira. Peraí, você tem uma experiência, carrega, se veste, põe um novo traje, busca um novo espaço, mesmo que seja aleatório, mas, cara, isso não é assim.
Eu não me dividi, eu não deixei de ser jornalista porque eu sou médico. As pessoas falam, mas você é mais empresário, mais médico. Não, eu sou médico. Mas é a empresa, que hora que você vai abandonar? Não tem essa opção. Uhum. É a caminhada, é a construção que a gente vai trilhando. Então, mesmo os trabalhos que a gente fez, sei lá, eu trabalhei no arquivo do TJ. E, cara, tá tudo bem, né? Eu fiz Uber e, cara, tá tudo bem, né? Uhum. Antes, lá atrás, Sim. quando a gente ficou sem emprego e não tava dando certo jornalismo do que eu queria. Não, fiz Uber, tentei vender coisa. E, cara, é a trajetória e trouxe a gente aqui. Não é que agora eu me achei, né? Eu tinha que estar perdido antes, mas a gente não está inquieto até agora, a gente não vai parar agora. E uma frase que eu costumo também trazer para mim é que, assim, que pena vai ser se de repente quem me encontrar sem ter me visto há alguns anos atrás e eu for a mesma pessoa. Né? Eu não Sim. quero ser a mesma pessoa. Aí você fala, biblicamente, então dá para falar isso? Sim, é sobre novidade de vida. Biblicamente dá para a gente levar nisso também, mas cara, a empresa que eu vi nascer lá, quando você me chamou na inauguração, seria muito triste se eu te reencontrasse anos depois e você estivesse no mesmo lugar. E aí a pergunta que eu faço para os colegas, seja médico, seja o cara que fez uma consulta com você há alguns anos, ele te reencontra, ele vai te encontrar da mesma forma? Talvez até com a mesma roupa, uma roupa marcada, manchada, porque você nem não troca. Nossa, ele trabalha muito, mas a mesma coisa, você não mudou nem o pensamento, passa os mesmos remédios. Peraí, cara, eu acho que perdido é quem não se movimenta e não quem tá tentando construir um caminho, sabe? Cara, sensacional isso aí, porque, por exemplo, aí eu já entro num ponto que é fundamental, que é o que eu falo bastante do desenvolvimento de habilidades. Então, você falou uma coisa que, às vezes, para falar isso para uma pessoa altamente qualificada, é muito complicado, porque ela já se acha que, não, eu já me qualifiquei dessa certa forma exatamente para não precisar fazer outras coisas ou aprender outras coisas. Mas, por exemplo, a gente vê que hoje, um mercado, vamos colocar como um mercado, mas o mercado da medicina, ele já está muito mais concorrido do que, sei lá, 10, 15 anos atrás. E daqui a 1, 2, 3, 5 anos vai estar cada vez mais. É o que a gente vê crescendo com números e tal. Então, essa questão de, eu já faço isso, eu já sou isso, eu já tenho isso, daqui a pouco já não é mais o suficiente. Quando eu trabalhava no jornalismo, eu comecei a fazer jornalismo porque eu gostava de cinema. E aí eu falava assim, nossa, não é possível, eu olhava os letreiros no final, né? Eu falava, não é possível que não cabe o meu nome ali, passa 800 nomes, né? Só que no meio da graduação eu falei assim, tem que editar coisa, velho. Vai aparecer um nerdzinho aqui que vai editar isso que eu demoro 3 horas para editar em 30 segundos. Você estava prevendo inteligência artificial. Não, mas é porque atropela a gente. Uhum. Então, se a gente não continuar caminhando, né, em qualquer área, e eu falei daqui do jornalismo, da parte de edição, acho que qual tecnologia humana a gente está desenvolvendo para que a gente não seja trocado? Então, de novo, para facilitar no corte. Qual tecnologia humana eu construo com as minhas características eu estou desenvolvendo? Porque isso não tem como substituir. Pode ter o ghostwriter lá, mas a minha escrita tem uma característica. Só que se a gente vai atribuindo só titulação e técnica, as facilidades elas nos atropelam. Não é pela concorrência apenas, é porque tem a concorrência que é o virtual. É a tecnologia dura, né? Que são máquinas, são leituras. Porque se a gente for depender dessa competição, a gente vai ficar para trás. Mas tecnologia mole, a tecnologia humana, qual delas a gente está desenvolvendo a ponto de a gente ser procurado anos depois, né? Então, se a gente se perder nesse aspecto, a gente vai olhar para a concorrência. Agora, se a gente continuar se desenvolvendo, daqui um ano, quando você vier me entrevistar, eu quero estar diferente, porque eu não quero falar as mesmas coisas. Eu quero ter lido outras referências, eu quero ter mais coisa para poder construir e te oferecer. Isso é tecnologia humana, menos de máquina, né? Menos Sim. referência pronta. Sim. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá dentro do Sebrae também, que é exatamente essa continuação do desenvolvimento das habilidades. Então, por exemplo, eu tenho que sempre estar... Para eu me tornar uma pessoa habilidosa em algo, eu preciso estar sempre desenvolvendo meu cognitivo, meu operacional, meu atitudinal, porque enquanto eu não tiver
O IA tá aí, toda hora muda, toda hora a tecnologia avança. Então, por exemplo, eu sou graduado e habilidoso para fazer isso aqui, amanhã eu já não sou, porque já mudou. Mas é porque a gente está olhando agora, no geral, estou generalizando mesmo, como se IA fosse nosso inimigo, como se tecnologia fosse só artificial. Mas a tecnologia é o tempo inteiro. A consulta era de uma maneira, aí veio o computador e veio não sei o quê, e vai vir prescrição e ela vai continuar mudando. Então a tecnologia não é só artificial, né? Tem muita tecnologia que a gente usa e ainda bem que tem tecnologia. Depende de como a gente vai usar ela na nossa rotina, né? Show de bola. Isso aí, para mim, é algo bem claro, mas eu queria entender para você, assim, como médico, o que você visualiza que muitas vezes o médico ele tem a dificuldade de colocar mais, abranger mais as suas qualificações, as suas habilidades. Por exemplo, vocês não aprendem, igual você falou, o marketing dentro da faculdade, vocês não aprendem a venda, vocês não aprendem a parte de gestão, o financeiro, enfim. Então, são algumas habilidades que são quase que inatas do empreendedor. O empreendedor ele precisa permear entre esses caminhos. E o médico, ele acaba que ele é um profissional que ele sai, se ele não for para um concurso ou para algo do tipo, ele está também precisando dessas ferramentas para ele conseguir se colocar no mercado. Por exemplo, eu preciso saber me posicionar, eu preciso saber fazer meu marketing, eu preciso saber como faço uma captação de um cliente, de um paciente e como que eu vou perpetuar minha marca dentro do mercado. Porque, apesar, igual você falou, a competitividade não é só entre outros médicos que fazem a mesma coisa que eu, porque vem outras ferramentas, vem IA, vem um monte de coisa, tecnologia, desenvolvimento, vem novas vacinas, apesar de que a base ela é a mesma há anos, mas a gente vem em construção com muitas coisas. Então muda remédio, muda farmacêuticas, muda, enfim. E aí, como que você visualiza isso dentro do meio acadêmico? Porque eu vejo que às vezes são os órgãos que regulamentam que às vezes eles dão uma travada. É isso ou é mais a questão do pensamento mesmo holístico do médico de que, não, eu sou médico, então não preciso aprender ferramentas do empreendedor? Bem, eu fiz medicina numa escola pública e, cara, levo isso com muito orgulho. Então, um salve para quem é da ESCS, que a gente sempre vai levar. A ESCS não vai morrer, né? Apesar dela chamar o NDF hoje. Mas o papel da universidade pública é formar médico. Talvez eu esteja falando que não tem esse conhecimento, esse conteúdo, mas nas universidades particulares pode ser que comecem a desenvolver, porque isso vende como produto. Se você vende como produto, aí entra dois grandes problemas. As faculdades vendem a ideia de que quem é aprovado na residência qualifica melhor o nome da faculdade. Então, se uma faculdade, os alunos todos foram aprovados em um certame, ela é boa. Mas será que esse é só a única maneira de dosar o sucesso de uma faculdade? Porque tem cursinho hoje, cursinho durante o internato. Por outro lado, o médico, no geral, ele vai falar assim, ele vai se capacitar. E se você disser para um médico, se um médico te disser, na verdade, ao ser indagado, que não quer atender e não quer ter o consultório, pode ser que ele queira trabalhar só com tecnologias, mas no geral eles querem atender em consultório. Cobrar caro é o sonho de qualquer médico, cobra caro na consulta e ter uma vida que foi empregada para eles lá atrás. Mas não cabe no mesmo ambiente um médico que é feito para estudar e passar numa residência, num concurso para ter uma base, com a ideia do médico empreendedor. Então, ele cai aonde? Cai em armadilhas e acaba caindo em ambientes de trabalho convencional que algum administrador acabou chegando na frente. Então, é limítrofe, mas você percebe que por não trabalhar a característica de entender a carreira como uma empresa, quase, 80% dos médicos que eu conheço se sentem frustrados quando não estão num ambiente que os remunerem bem. E isso inclui
quando ele não é de procedimento. Então, a área clínica sofre mais, porque a área clínica não ganha com esse extra do procedimento, mas ele não entende a carreira como empresa. Então, ele não entende que ir trabalhar, as roupas que ele usa, os cursos, são todos custos de uma PJ médica. Por não entender, ele acaba refém, ou se frustrando, ou caindo numa ideia de que ele tem que sair fazendo muito plantão para poder manter um estilo de vida. É duro, mas não ensinar, nem na faculdade pública, nem na particular, de que a carreira é uma carreira de empresa, ser médico é, por si só, ser uma empresa, atrapalha muito na caminhada do médico, que fica refém de um sonho de um funcionarismo público que te paga mal, então ele fica ali frustrado, ou de trabalhos onde você vai acabar conseguindo cobrar um pouco mais ou depender de plano. Ele não ser dono da própria carreira acaba sendo muito duro. E nisso, a gente falando isso, não fica algo... Parece que assim, é impetrado pra gente que ou você tem uma missão, um mundo muito maniqueísta, ou você tem uma missão ou você tem uma carreira. Mas as trabalhar. pessoas falam que ser médico é uma missão, mas ela cobra do médico a roupa, em alguns lugares, não são em todos não, mas ela cobra a estrutura, porque isso é generalizando, tá? Sim. Porque se o médico tá ali e ela vira... Eu já, por exemplo, vou contar uma história própria, para não ficar citando o nome de ninguém. A pessoa virou para mim e falou assim, e o seu, sei lá, sua residência vai ser em quê? Eu falei, não tô fazendo residência, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou com um aluno especial do mestrado. Aí ela falou, então você não quer ser especialista? Você então é muito preguiçoso. Aí eu tava de moto no dia, né? Ela falou assim, mas você anda de moto? Mas espera aí, é a sociedade que cobra esse tipo de conduta ou ela está pronta para o médico que vai fazer o trabalho de forma mais popular, mas vai abrir mão de tanta renda? É uma dúvida que a gente precisa, de repente, levantar. O público vai aceitar no mundo da tecnologia e das grandes qualidades? Se você trabalha com isso, a apresentação do médico não vai vender mais? Com certeza. Então o problema vai ser do médico ou do outro? Porque a gente tem um problema grande. Um médico que entra na faculdade com o sonho de servir, de cuidar de pessoas, mas que se depara com um público que cobra uma aparência e uma resposta muito mais formal do que ele gostaria de fazer. Então ele tem dificuldade de se expressar, porque ele queria cuidar, mas ele precisa se vender. Ele não aprendeu a vender, não aprendeu a administrar e tinha um sonho que é muito utópico, na maioria das vezes, de que ele faria ali cuidado com outras pessoas. Peraí. Então a gente está falando que tem um conflito entre o sonho e a apresentação do mundo real. Para toda empresa e para todo emprego tem isso, mas acaba sendo muito grave ali para esse público médico, porque você não pode dizer que você vai fazer uma carreira por causa do sonho de cuidar de pessoas e não vai aceitar um salário de 7 mil reais, que é o que normalmente acontece. Não, eu não vou aceitar ganhar pouco, então eu quero fazer mais plantão, quero fazer como? Ah, mas eu não quero me vender. Aí abre brecha para a galera que é mais espertinha, né? Vende milagre, porque ele vai acabar tendo esse espaço que os utópicos que queriam fazer medicina para cuidar das pessoas não estão aproveitando. E você acredita que isso é mais... É mais o que? É o sistema que funciona assim e que a pessoa, o médico em si, ele já sai nessa dúvida cruel de será que eu vou para o missionário ou será que eu vou focado na minha carreira e eu tenho que estar sempre equilibrando os pratos aqui para não parecer tão missionário a ponto que o paciente ele não me compra e não parecer tão focado no lucro ali, muito só focado no dinheiro em si mesmo, no atendimento só pelo dinheiro. E aí ele fica sempre nessa de tentar equilibrar os pratos, mas vem de onde isso? Vem da cultura? Vem do sistema? Não, a gente é fruto do meio. A gente é totalmente fruto do meio. Mas existe uma carga ilusória assim que a gente se forma, que a gente vai ter uma resposta financeira também. Mas isso é dependendo do seu esforço e das vagas que vão surgindo para te devolver essa grana, né? Eu acho que de uma maneira geral, a nossa sociedade, no mecanismo, de novo, sendo generalista, a gente tende a valorizar menos quem não se apresenta bem.
ou a gente fala, aquele coitadinho, né? Então a imposição de roupa, de estrutura, isso é uma situação totalmente social. O corte de cabelo influencia, você vê pessoas sendo desrespeitadas porque estava com uma camiseta, não estava com camisa, se tem tatuagem, se não tem, se é dread ou se é careca. Bem, nossa sociedade, ela existe e conta a história por si só, né? O que é uma pena, porque você vê pessoas capacitadas, mas que não se apresentam como a gente gostaria socialmente, e ela acaba sendo desprezada. Então a gente perde muita qualidade humana por conta da aparência. Então, é aquilo que eu disse, é uma problemática que a gente precisa avaliar como sociedade. A gente está preparado para esses médicos missionários que todo mundo acredita que o sonho daquela criancinha era ser médico. Mas se o sonho é ser médico, ela aceitaria receber um pouco menos? É uma situação social, é constituída, a gente é fruto desse meio. E dentro de locais, estruturas, que a pessoa se forma focada em ganhar dinheiro, não tem essa dúvida. Ela vai entrar e vai fazer o que precisar para vender milagre, vender procedimento, seja médico ou seja qualquer outra área, né? Que é de novo social, é um aspecto de aparência. E não é porque é um problema do Brasil, é porque a gente tem visto esse ambiente crescer. As tecnologias, as apresentações, os implantes, para falar da carequinha aqui, as maquiagens, qualquer coisa, é a aparência. E é por isso que ela muitas vezes é falsa. Porque você vê muita gente que não tem qualidade nenhuma vendendo muito, porque se apresenta e tal. Mas não tem essa utopia do médico missionário. Ele faz, ele precisa sobreviver, e ele está no meio de pessoas que são competitivas. Então ele vai querer se posicionar também, né? Isso Com custo alto. E a gente fala também muito sobre essa questão de, por exemplo, na faculdade pública a gente tem a formação ali que você ralou pra caramba para entrar, porque a gente sabe que é bem concorrido, mas a gente tem a maior parte das formações, elas advêm de formações particulares. Há pouco tempo, a gente tem que ressaltar isso, né? Uhum. Até o ano 2000 a gente tinha pouca faculdade, então a partir ali do primeiro governo Lula, independente de partidos, enfim, são marcos temporais mesmo, aí foram abertos mais campos de educação, foram abertas mais faculdades, é uma queixa que a gente precisa socialmente avaliar também, de que, por um lado, tem mais médicos na rua e tem que ter mais fiscalização na qualidade desse ensino. O que era antes aquela concorrência de 300, 400 por vaga, hoje é 2, 3 por vaga em muitos eixos. Então tem mais escolas, mas não cresceu a fiscalização como a gente precisava como sociedade, para que esses profissionais continuem se capacitando e entrando no mercado. E aí entra o custo também. Então, um médico que se forma na faculdade particular, ele vai ter um custo maior do que eu que me formei na escola pública, porque também não é de graça, né? Você tem um custo de formação. E quando ele se forma, ele não vai conseguir, pagando 10, 14 mil reais de mensalidade, sair de lá para ganhar 4 mil numa residência. Porque se ele fez fiéis, ele tem que uma conta para pagar para trás. Se ele não fez fiéis, ele tem que correr atrás porque ele gastou 1 milhão para se formar. Então é um curso que, pelo tanto que se gasta, ele já é impositivo de que você precisa render mais. Se você não está rendendo tanto, vem uma cobrança, às vezes até interna, né? Sim, sim. E é exatamente isso que a gente entra num ponto bem, é uma discussão bem complexa mesmo, né? Porque, por exemplo, se hoje eu não sou especialista em finanças nem nada, eu posso até falar besteira, mas os caras que fazem finança aí podem até comentar aí, ó. Mas, por exemplo, um investimento do valor de uma faculdade particular, investido ali com coisas básicas, ele já traria um retorno mensal, basicamente, do que o cara paga de mensalidade, até mais, às vezes. E nisso, às vezes, o cara sai da faculdade e ele não tem essa conscientização de que, cara, eu preciso saber me vender, eu preciso saber me posicionar. E não fica naquela discussão de que, será que isso é certo ou será que isso é errado? Por quê? Porque você precisa devolver esse caixa da onde que veio. Mas a nossa cultura aqui é também de pensar, é um pouco americanizada, apesar do SUS ter um espelho mais em inglês, mas essa questão da especialização, ela é mais americanizada. Então, como eu vou me posicionar? Pode ser um recém-formado pode se indagar.
Como eu vou me posicionar se eu me formei generalista? Ele é especialista, vai se posicionar em quê? Então, ele terminou a graduação, foram 6 anos. Se ele vai fazer uma residência, como ele vai se posicionar de especialista se ele vai fazer uma residência de 3 anos? Ele está descobrindo coisas, ele está descobrindo caminhos. E a gente cobra desse recém-formado um posicionamento que ele não tem. Não tem como você... Bem, de novo, tem como. Mas, no geral, é muito difícil você entrar no curso de medicina e terminar ele sabendo do que você quer, a não ser que você tenha lastro. Tem alguém da família, mas eu estou dizendo num plano comum. O plano comum é, durante a graduação, você descobre uma área que você quer atuar, durante a graduação você apaixona por uma subespecialidade, né? Então, como que o médico vai se posicionar se ele não construiu? Esse é um problema muito grande, porque quem disse que ele precisa se posicionar em algo que ele já construiu, ou que ele quer construir, na verdade, né? Até falei errado, mas quem é que está cobrando esse médico de se posicionar por algo futuro? É isso. Uhum. Porque ele pode se posicionar pelo presente, pelo que ele está até agora ali apresentando. Só que você se forma ainda nesse aspecto de e para onde eu vou? Você trabalha na emergência. Na emergência você não vai encher consultório. Mas você quer consultório de quê para se posicionar nas redes sociais? Você quer consultório se você for especialista, se tiver um atendimento, então você tem lastro ou não tem? Não, eu quero constituir meu público. São 3 anos como residente de alguma área, ou fazendo uma pós, ou especialização. É duro vender online quando você não tem um produto claro, mas quem já passou por tudo isso, ele chega naquela coisa do cachorro que late para chegar no carro, e se o carro para, ele não sabe o que faz. Porque ele faz a faculdade, faz especialização, faz mestrado, faz uma sub, na hora ele fala, agora eu tenho meu consultório. Aí ele latiu o tempo inteiro, o carro parou, aí ele falou, agora eu faço o quê? Passo no concurso. Vou ganhar 7 mil para 20 horas. Tem essas crises também, né? Sim, sim. E você como médico, agora eu vou trocar totalmente aqui, mas, por exemplo, como que você enveredou nessa área aí da medicina do sono, né? Porque o cara trabalha com café e é médico do sono. Então, como é que foi essa transição aí também? Eu comecei a fazer o curso de Qual que é a medicina. conexão que tem entre a medicina do sono com o café, Ela por é aquela exemplo? medalha chinesa, sabe? Que ela é branquinha são É o yin yang. complementares. É o yin yang. Porque se a gente considera que o nosso sono é um momento que a gente não produz, eu torno a noite inimiga do meu dia. Mas o meu dia não é nada se eu não tiver uma boa noite. Então, elas são complementares, totalmente, intrinsecamente. Eu comecei a fazer medicina, eu já gostava dos estudos de neurociência, eu já acompanhava o doutor Esquerdo, Ivan Esquerdo, nos estudos de memória, e sempre gostei de sono. Mas nunca me vi nesse caminho porque eu olhava ou a psiquiatria ou a neuro, e eu aparentemente tinha desistido de seguir na psiquiatria ali nos primeiros semestres da faculdade, mas eu não faria neuro porque era um aspecto mais crônico. Então, do meio do curso para frente, eu acabei abandonando a ideia do sono. Ano passado, eu já estava dando aula na faculdade e eu estava buscando um caminho para eu continuar me especializando. Estava fazendo outros cursos de especialização, quando de fato apareceu. Claro que eu estava pesquisando de novo aquela história, não foi por acaso, eu estava pesquisando, entrando no site ali das grandes escolas, e aí apareceu o curso de especialização na pós-graduação da USP, no INCOR, primeira turma, e com um suprassumo do sono no Brasil, cara. Não tinha como deixar para trás. E aí eu ainda consegui, fui agraciado ainda com uma bolsa de estudo que facilitou, porque estava ali começando essa carreira, e a medicina do sono mudou a minha característica de atendimento, me moldou como médico. Sou totalmente grato a tudo que eu estudei na medicina do sono, todos os meses que eu estou indo para a USP para poder estudar. Para mim é uma alegria muito grande. A gente, 2 moleques, corria aqui na QNA, nunca imaginei que eu teria, sei lá, a gente sentaria aqui e eu ia falar, nossa, eu estudo, faço uma pós-graduação lá na USP. Se a gente contasse isso lá na infância, a gente ia dar boas risadas e uns tabef um no outro, porque não tinha como sonhar, mas, cara, sou totalmente grato. E a ideia do café é de que, assim, beleza, é uma indústria e hoje ela precisa se vender. Mas quando eu faço um caminho maior e faço a abrangência sobre cafeína, eu consigo aprofundar os estudos de estimulantes
e perceber como a nossa geração está fixada em remédios, ou para dormir ou para acordar. Nunca se falou tanto em remédios para dormir e nunca se dormiu tão mal. Nunca se falou tanto em estimulantes e nunca se sentiu tão cansado. Então é totalmente complementar. O nosso dia, como diz o Dr. Geraldo lá, o nosso dia começa de noite, né? Então o Dr. Geraldo e o Dr. Pedro Gento, que são grandes nomes da medicina do sono, tenho um prazer de estudar com eles. Dr. Jorge, né, que está lá também guiando essa turma. E não tem conflito em falar de café e de sono. Tem estruturação, colocar cada um no seu local. Então a cafeína, quando a gente abrange para além do produto café, para não ter também conflito de interesse, não vou prescrever café, né? Mas eu vou discutir a cafeína. Porque se a gente problematizar o cafezinho no final da noite, que atrapalha o sono, que gera essa piada, eu tenho que problematizar também a barra de chocolate, que tem cafeína também. Mas eu não vou problematizar, não. Tá tudo bem o chocolate à noite, não pode é café. Ah, mas tá tudo bem um rodízio de pizza à noite, mas não, a xícara de café não pode. Então, a gente entende a brincadeira, né? E eu acredito que isso tenha dado... Eu não vou falar que salvou, porque na minha história eu tenho abraçado muitas oportunidades, mas ela me deu um fôlego muito grande nas coisas que eu estava fazendo. Então, a medicina do sono, principalmente nos estudos de actigrafia, que é sobre rotina, ciclo circadiano, os estudos de apneia, né? Principalmente, porque a medicina do sono ela tem muitos caminhos, mas principalmente, né, a apneia obstrutiva do sono, o aspecto de produtividade, tomada de decisão, cuidados de saúde no aspecto do envelhecimento e a preservação de saúde na construção dos sonhos, ou seja, um adulto que dorme mal, ele constrói mal seus sonhos. Então, não ficar escravo nem do café durante o dia e nem de remédio para poder dormir durante a noite, né? Então, foi assim que surgiu e assim que a gente tem associado esses dois assuntos que são, para mim, complementares. A gente tende a enxergar eles contrários, mas nosso dia não funciona assim à noite. Show de bola, show de bola. Eu vou aproveitar aqui essa pausa para fazer o meu merchandising aqui, né? O meu merchandising do Café Carmesim. Então, para você aí que nos escuta aí toda quarta-feira nesse talk show, que eu só trago convidado aqui de peso para falar de empreendedorismo, de negócios, de gestão, de marketing e desenvolvimento pessoal também, né? Desenvolvimento dos seus negócios. Clica aqui, ó, aponta o QR Code aí para a tela, tá aparecendo aí para vocês aqui, ó. Gatona 10, estou usando aqui o do Metódio, né? O jargão do Metódio. O jargão do Metódio. Gatona 10. Para quem não conhece o Dr. Metódio aí, meu sócio aqui também. E o QR Code aí vai te dar 10% para você provar esse café, que é sensacional, delicioso, natural aí. Como é que vocês chamam lá? É o café... Não é gourmet. As pessoas têm um conflito em relação ao nome. Só atribuindo aqui também, porque o processo de escolha dos produtos que a gente consome tem que ser um pouco mais natural, mais nosso do que automático. Existem duas instituições aqui que gerenciam esses títulos dos cafés. Gourmet é uma titulação da ABIC. Eu sou filiado à ABIC. Então, se ele é tradicional, superior ou gourmet, é uma relação de notas sobre a pureza desse café. Tecnicamente, esse é um café gourmet. A BSCA, que eu também sou filiado à BSCA, sou um sócio colaborador, ela classifica de 0 a 100, sendo que a partir de 80 são cafés especiais. Então, ele é um café especial. Não tem conflito de titulação. Esse é um café que leva um título de café artesanal, que para a BSA é sobre lotes pequenos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Catuai amarelo. O Catuai amarelo, ele é um café artesanal porque ele tem um microlote. A gente faz desse café uma retirada de pequenos lotes para que ele possa ser feito. Então, a marca é de cafés artesanais, e aí, para a gente ter tantos cafés assim, que continuem sendo artesanais, nós temos hoje 9 tipos de cafés,
nós atendemos públicos diversos, tanto para clínicas, para consultórios, restaurantes que usam café para poder ser feito, e a gente acaba também vendendo o nosso site, por isso que está aí o Gatona 10, você acessa o site, você vai ver que tem vários tipos de café. Então desconto aí para todo mundo que assiste, você compra, escolhe o método de retirada. Então aqui em Taguatinga a gente está inaugurando agora esse mês a Mr. Nut lá na CNC, que você vai poder retirar lá, ou vai poder receber em casa na sua escolha. Então, pensando em titulação, resumidamente, ele é um café que é gourmet, que é especial, mas que a gente não coloca nada disso daqui, porque normalmente as indústrias colocam só para poder faturar em cima, mas eles são cafés especiais. Artesanal, que é um título que a BSA não faz mais, então a gente mantém como aura de que são pequenos lotes. E ano que vem agora, ano que vem nada, né? Nessa safra agora de junho, a gente vai trazer um café que é novo, que é o Asa Branca, e um 2SL, que é orgânico. Então nossa safrinha vai cada vez aumentando. A gente começou com 2 cafés, esse ano a gente irá 12. Show de bola. E qual que sai mais lá? São públicos diferentes, né? Então, por ser público diferente, a gente tem um que é o Catuai Vermelho, que é um custo-benefício muito interessante e é o café que o Brasil mais produz. Eles saem bastante, até porque eu faço ele em 2 torras, mas dessa nova safra, o amarelo sai bem, que é uma safra que eu já trago há um ano, mas o pessoal tem gostado muito do Oeiras. É um queridinho que tem saído mais do que outros cafés, né? Isso é um pouco sazonal, mas é um fruto, um subtipo, assim como os outros, todos os subtipos que são criados no Brasil são frutos brasileiros produzidos aqui no Brasil. Então a Embrapa, Fundação Pro Café, são instituições IAC, né, que produzem geneticamente esse café, e o Oeiras tem saído bem. O pessoal tem procurado bem o café Oeiras, é um dos mais novos que a gente trouxe. Cara, a televisão, a imagem, ela ainda não conseguiu trazer esse cheiro que está aqui, que é um café de fato, quando a gente abre. Não é porque eu tô aqui na frente do cara, mas é porque a gente sente um cheiro muito especial. Eu costumo dizer que esse cheiro é o cheiro da casa da minha avó, então me remete toda aquela sensação emotiva, emocional lá que é lá na casa da minha avó, família mineira ali, então tinha sempre um cafezinho passado, que de fato o café é uma... posso até estar enganado, mas segundo o que eu tinha feito uma pesquisa, é a segunda bebida mais bebida do mundo, né? A primeira é água, a segunda é café. Então... O mais interessante é a gente pensar em afetividade mesmo, né? Todo mundo tem uma história para contar. E quando a gente consegue constituir esses momentos, que é o que o Café Carmesim foi criado para fazer também, a gente para de ser escravo da pressa e do objetivo de eu preciso me manter acordado. Por que, para além de tomar o café como rotina, a gente também não desfruta? Então, ter afetividade num café fresco fica um pouco mais fácil, porque o cheiro fica mais evidente. Mas é ter boas memórias desses momentos, né? Então, algo que a gente sempre sugere é consuma seu café num ambiente de paz. Para, toma um café. Se alguém vier para brigar com você, você fala assim, para, a gente briga daqui a pouco. Agora eu tô tomando meu café. Então tá aí o recado do homem do café. Esse café pode provar que aqui a gente não faz propaganda aleatória, na verdade é um produto que a gente consome, logicamente, por ser um grande amigo, a gente faz questão de desenvolver aqui essa publicidade aqui, essa parceria com o Café Carmesim, com o Everton. Então, para você que quer aproveitar, tá aí. Gatona 10, você vai conseguir aí 10% de desconto para o cafezinho chegar aí na sua casa. Então tem grãos e tem já moído também. E aí eu trouxe o cara aqui para fazer toda essa explicação, porque na verdade nos programas aqui eu falo sobre o café, mas eu nem falo muito o que é o café, como é que é e tal, porque o cara hoje veio fazer essa explicação. O café é um universo muito incrível, né? E quando a gente não se torna escravo, não é mero consumo. Então, saber o que você está tomando e promover saúde com o que você está tomando é muito importante para o desenvolvimento. A gente fala para empresário, para público geral, não importa. Quando você tem uma consciência maior daquilo que você ingere, todas as suas decisões também passam a ser mais centradas em você. Um café não é um detalhe, é algo que remonta naquilo que você tem desenvolvido para você mesmo, né? É você um pouquinho mais no centro. Não é ser egoísta, mas é porque muitas vezes a gente abandona os nossos
desejos, nossos conceitos para ficar no aspecto de consumo. Então a gente fica escravo de marca, escravo de ondinha, e bem, a gente acaba abrindo mão de coisas que realmente nos fazem bem. Ter boas memórias, consumir bons produtos e seguir uma vida um pouquinho mais equilibrada com o nosso cuidado no centro, né? Show de bola. E para a gente, infelizmente, está chegando, mas o Everton, o que o Everton espera aí? O que o Everton poderia falar se você pudesse falar um pensamento, uma frase, algo que você carrega aí com você, onde todo mundo pudesse te escutar agora? Qual que era o recado que o Everton deixaria aí? Pode ser um recado que seria, sei lá, pro Everton lá da nossa adolescência? Pode ser pro Everton da adolescência. Eu falaria pro Everton lá da nossa adolescência ser... não mais, eu falaria pro Everton para ele ser mais, não objetivo, mas intencional. Então, de forma resumida de novo, né? Para ajudar no corte que a gente vai fazer. Brincadeira. Eu olharia pro Everton adolescente hoje e daria todo o apoio para ele ser mais intencional nos desejos e preocupar um pouco menos em dar orgulho para outras pessoas. Porque fazer coisas, constituir títulos, produzir qualquer situação, produto, histórias como devolutiva para alguém é muito pesado. Porque no final, remorso dói muito mais do que uma cara quebrada, né? Então, falaria para o Everton ser mais intencional e tecnicamente mais objetivo, sem medo. Porque as coisas vão se arranjando na caminhada mesmo. Até porque, como a gente disse no início, para mim quem está parado é que está perdido, não é quem está se reinventando. Porque a gente vive em estações, nós estamos ciclicamente equilibrados, o nosso ciclo é circadiano, as nossas estações. Então, em algum momento eu estou blusa de frio, outra hora eu estou de regata, e não é que eu me encontrei num verão, porque vai vir um outono mais chuvoso e eu vou ter que me rearranjar. Só que a gente fica com muito medo do momento da chuva, do frio, da solidão, esquecendo que normalmente é cíclico e a gente vai construindo as coisas. Então, seja mais intencional e produza bons frutos e que sejam menos egoístas, né? Porque quando a gente constrói e outras pessoas também conseguem usufruir, a gente acaba tendo boas conquistas. Caramba, que sensacional mesmo. Acabou que eu falei muita coisa, não era só uma frase. Não, mas tá faz certo. um corte de 1 minuto e meio aí. Tá certo. Cara, muito interessante isso e assim, o que eu gosto de trazer uma releitura de tudo que eu aprendi aqui com você hoje, que na minha cabeça ficou muito essa questão que você falou, assim, somos de ciclos, né? Então, às vezes, a gente a jornada empreendedora, eu falo muito sobre isso, ela é muito solitária. E às vezes a gente acaba achando que aquele ciclo que você está passando ali é o final. É definitivo. É definitivo, que você nunca pode sair dele. Então, eu particularmente, nesses 16 anos aí de jornada de empreendedorismo, a gente saiu do ensino médio ali, eu já fui para essa área do empreendedorismo, comecei empreendendo mesmo por necessidade, depois virou oportunidade, enfim, já criei vários negócios, uns por oportunidade, outros por necessidade, mas o que eu percebo é que, de fato, é isso que você falou, é ciclo. Então, às vezes, eu estava num ciclo ali que eu lembro perfeitamente, que eu achava que, cara, é o final. E, na verdade, era o começo de uma nova jornada. E aquela jornada, ela era um degrau acima do que eu já tinha vivido a minha vida inteira. Então, por exemplo, hoje eu acesso resultados que eu nunca imaginei na minha vida que eu acessaria. Mas exatamente foi aquilo, foi o ciclo, até chegar onde se encontra. E isso que você falou para mim é algo que, tipo, acho que todo mundo deveria ouvir mesmo. Então, de quê?
cara, se você vive num ciclo, tenha certeza que se você continuar, você está criando novas oportunidades. Então a oportunidade vai bater na tua porta se você continuar se movendo, se mexendo. É energia. Então não para, né? Então na história, aí nesse caso bíblica de novo, né? Mas do rei Davi, quando ele é convocado para levar comida para os irmãos que estavam no ambiente de guerra, então essa história vai narrar que Davi era o mais jovem, que estava cuidando das ovelhas e vai levar comida. Chega lá, tem um gigante que está gritando e está humilhando todo mundo. E ele se candidata a ir lá enfrentar o gigante e oferece uma roupa, uma armadura para ele. Só que ele não quer, porque ele não estava preparado para a armadura que alguém queria que ele vestisse. Mas ele estava preparado com a sua funda e uma pedrinha. O que essa história pode ser fábula para muita gente, mas que pode ensinar? É que o preparo ele é diário e que foi matando algum urso, algum leão, brincando na árvore, que fez com que ele tivesse uma grande oportunidade de acertasse uma pedra, por mais fábula que isso possa ser, na cabeça de algum gigante. Então, quando as oportunidades aparecem, e se você já estava fazendo alguma atividade, não vai ser uma nova armadura que vai fazer você vencer, vai ser aquilo que você já tinha treinado. E é por isso que eu não acredito que ele se encontrou como um atirador de pedras. Na verdade, ele já era um bom atirador de pedras e ele foi para a guerra. Ele não era um guerreiro, ele era um atirador de pedras, ele era um protetor de ovelhas. Então, nessa história, que é uma fábula cristã, se a gente consegue extrair alguma coisa, não pare de treinar, de buscar oportunidades e não tenha medo de quando aparecer algum problema muito grande. Se você já estava fazendo, não vai ser uma roupa, não vai ser uma roupagem tecnológica que vai fazer você vencer. Vai ser a sua persistência de superar dificuldades e treinar novas habilidades. Cara, show de bola. Te agradeço demais. A gente fica por aqui nesse programa. Se você quiser acompanhar, toda quarta-feira, 17h07, estamos aqui com um talk show chamando só gente desse nível aqui, desse nível. Então, não perca os programas. Comenta aqui, compartilha se você gostou desse programa. Comenta aí qual seria a sua dúvida aí para um próximo programa, ou para o Everton também, manda aqui, que a gente vai tirando essas dúvidas aí, vai criando novos programas, vai moldando, porque é exatamente isso. Então, se você está parado, quer dizer que tem alguma coisa errada. Cara, brigadão. É emocionante te ter aqui sem muita hipocrisia, sem nada, tivemos uma jornada juntos aí muito longa e, de fato, cada um seguiu na tua jornada e foi crescendo e foi desenvolvendo, e hoje a gente vê que essa amizade só tende a crescer e os negócios também só tendem a crescer, e é muito interessante e importante você vir aqui nesse programa hoje. Fico por aqui. Obrigado por quem assistiu aí também e até logo.